Capítulo 18. De pé na praia de Pearl Harbor, Raf contemplou as águas escuras do oceano. As estrelas brilhavam sobre sua cabeça, mas ele não sentia nenhuma conexão com elas, nem com qualquer outra coisa relacionada à vida ou ao amor. Duas coisas, a mesma coisa, ambas mortas como o meteorito que lhe vira cair antes. A água, parecia-lhe, aceitar a alma da estrela cadente, mas não a preservara, assim como não preservara as cinzas que talvez tivessem chegado à sua superfície. O mar apenas engoliu sua essência, condenando-a a uma escuridão eterna, e assim fez com a alma de Raf McCauley, outrora piloto, um homem do Tennessee, um amigo verdadeiro. O problema era que o amor nunca foi uma ilusão para Raf, nunca foi sem a própria substância da vida. Enquanto estava ali, sentindo-se tão solitário, e quebrado quanto os cacos flamejantes do meteorito que vira caindo, lembrou-se da imagem dos marinheiros noruegueses curvados sobre seu corpo semi-desejoso, com as estrelas brilhando sobre suas cabeças, e com essa imagem veio o sussurro da única palavra que ele havia pronunciado, Eveline. Com os olhos fixos no mar indiferente, Raf lutou para enterrar a memória de seu amor tão profundamente que ela nunca mais a sentiria. Nenhum dos dois falou quando chegaram aos aposentos das enfermeiras, mas, uma vez na porta, Dani disse, "Não se preocupe, eu vou encontrá-lo." Ele a abraçou, um aperto que ambos sentiram sincero, mas tingido de culpa, e saiu rapidamente, acelerando cada vez mais no gramado e finalmente na estrada que o levaria de volta à base. Ele está voltando para o quartel, para seus amigos, pensou Eveline. Ele precisa de ajuda. Ela sentiu pena de Dani, que certamente estava sofrendo tanto quanto ela. Assim que entrou, encontrou Betty, que estava de plantão no hospital naquela noite. Eveline, você está muito pálida. Aconteceu alguma coisa? Nada de ruim, não. Apenas notícias. Raf está vivo. Eveline. Então a expressão de surpresa que havia pintado no rosto infantil de Betty deu lugar a uma perturbação que poucos pensariam que ela fosse capaz. Lágrimas já ardiam em seus olhos quando ela sussurrou, "Ah, Eveline, ah, meu Deus." Os P-40 da base de cão estavam reunidos em grupos, como pintinhos amontoados sob as asas de uma galinha em uma noite de inverno. Observá-los era mais fácil quando estavam tão perto, mas nenhum dos guardas que patrulhavam o aeródromo jamais pararia um piloto americano, e nenhum deles disse nada a Dani, que estava vagando entre as aeronaves. Foi no grupo de aviões mais distante do hangar que ele encontrou Raf, sentado na cabine aberta de um P-40. Ele não reagiu quando pulou na asa, e Dani pensou, ele sabia que eu o encontraria. Ele me conhece tanto que sabia que eu não desistiria. Então ele disse, sempre venha se refugia em um avião quando estiver chateado. Perturbado. O outro ecoou. Por que eu deveria estar? Vamos tomar uma bebida e conversar. Isto é, a menos que você esteja com muito medo de fazê-lo. Raf olhou para ele. O primeiro de muitos vulcões Mai Tai pousou na mesa de madeira com um baque surdo. Raf olhou para o pedaço de lava esculpido que continha um líquido rosa cercado por flores tropicais e murmurou, parece coisa de maricas. Beba. Depois falaremos sobre isso. Raf deu a Dani um olhar longo e ameaçador, mas ele aceitou o desafio e tomou um gole pesado de um dos canudos. Eles continuaram bebendo por um longo tempo sem falar. Houve um momento em que o silêncio entre eles se tornou quase insuportável, mas ambos se recusaram a iniciar a discussão. Por fim, Raf jogou canudo no copo, com o gesto do pescador manuseando a lança em uma lagoa, e gritou para o barman, 4 cervejas. E para Dani, eu não tomo mais essa sopa. 4 cervejas? O outro repetiu. Você se tornou um bebedor de verdade. Não muito. Um é para você. Uma grande garçonete samoana chegou com as cervejas e, quando ela as colocou na mesa, a porta se abriu e a atmosfera de carnaval do centro de Oahu entrou, junto com Billy, Anthony e Reid. Dani estava esperando por eles. Quando ele os chamou para ajudá-lo a rastrear Raf, ele disse a eles para se juntarem a ele lá se suas buscas nas outras cidades locais não dessem frutos. Agora ele tentou avisá-los com um aceno de cabeça, mas a emoção de ver seu velho amigo era grande demais. Eles correram em sua direção, dando-lhe tapinhas nas costas, bagunçando seu cabelo, gritando, você está vivo, filho da puta. Você está vivo. 2 horas depois, eles estavam no terceiro vulcão Mai Tai. Raf estava usando as garrafas de cerveja vazias para ilustrar as táticas de ataque ao canal. Os alemães vêm porque seus aviões são mais rápidos.
Então eles fogem para que você não possa alcançá-los. Ele mexia uma das cervejas, mãos elegantes, uma sensação de espaço e posição sempre incrível, mesmo quando estava bêbado. Mas então eles voltam e te batem nas costas. Como alguns americanos fazem. Ele lentamente largou a garrafa e olhou para Danny, que estava sentado à sua frente. Por um momento ninguém falou. Talvez devêssemos deixá-lo em paz, Billy arriscou. Nar, está tudo bem, Raf disse em voz alta. Um uísque para, Danny. Suave, como você bebe no Tennessee? Mas Danny se levantou e foi embora a Red e Tony, que encontraram um lugar no balcão. Você tem algo a dizer? Ele então fez. Coragem, então. Fala. Há algumas coisas para esclarecer. Sério? Eu sei que é muito fácil amá-la, disse Raf. Eu entendo. Não te culpo pelo que aconteceu. Você pensou que eu estava morto. Ela estava chateada. Você tentou consolá-la. Perturbado. Danny ecoou. Ele estava em pedaços, Raf. Nós dois estávamos. Foi você quem nos empurrou um para o outro. Embora talvez você ache difícil de acreditar. Sim, claro, você sofreu por mim. E você se tornou íntimo. Eles se entreolharam com hostilidade. De qualquer forma, você não poderia saber, Raf continuou. O que você quer dizer? Isso significaria que agora, você sabe. Chegou a hora de você sair do caminho. Billy, Red e Tony não conseguiam ouvir o que diziam, pois estavam sobrecarregados pelo barulho dos outros clientes e pela música havaiana tocada no rádio. Mas eles viram Danny endurecer. Ei, disse ele. Você me pediu para cuidar dela. Cuide disso, não tire vantagem disso. Aproveitar. Os lábios de Danny estavam brancos em uma linha, fina, mas ele lutou para manter sua raiva sob controle. Você sabe? Você é uma bebedor. Você sempre foi. O álcool faz você perder a lucidez. O que é isso? Uma boa maneira de dizer estúpido. Sufocando a vontade de agarrá-lo pelos ombros, Danny se agarrou à beirada da mesa. Você a deixou. Ele gritou. Você deixou para ir lutar uma guerra dos outros. Raf recuou com a velocidade de uma cobra, feliz com aquela raiva. Em voz baixa ele respondeu, eu não percebi o quanto eu amava até que pensei que ia morrer, e seu rosto é a última coisa que me passou pela cabeça. Aquelas palavras comoveram Danny, ele sentiu sua sinceridade. Mas não podia mudar as coisas. Bem, eu fiquei, ele murmurou. Fiquei e a situação mudou. Você vai ter que se acostumar com isso. Raf se levantou, balançando a cabeça como se sinalizasse que concordava. Então disse, acostume-se a isso. Com um soco ele rolou para o chão, no chão pegajoso. Danny permaneceu onde havia caído, os pés presos pela cadeira virada. Ele enxugou o sangue que pingava do canto da boca. Se é o que você quer. Mas Raf já estava em cima dele, chutando a cadeira para fora do caminho. Danny o chutou no joelho, chutou, no peito e a luta começou. O segurança do clube, também samoano, era o namorado da garçonete e tinha punhos grandes e duros como cocos. Mas ele não teve a chance de usá-los. Ele tinha acabado de sair do balcão quando Tony o interceptou. Deixe-os fazer isso, ele ordenou. Eles precisam. Com um tapa, o samoano o empurrou para o lado, mas antes que ele tivesse tempo de dar outro passo, o vermelho esmagou um pedaço de lava em sua cabeça. O barman pegou o telefone e chamou a polícia militar. Danny e Raf, no centro da sala, trocavam socos em socos, cercados por colegas que abriram espaço para eles. Os marinheiros sentados no balcão giraram seus bancos para ver melhor e, em vez de escolher um favorito, aplaudiram os dois concorrentes. Billy, Red e Tony estremeciam cada vez que um golpe atingia, contorcendo-se e saltando em seus calcanhares como se estivessem lutando contra si mesmos. Um marinheiro sentado ao lado de Billy colocou a mão em seu braço e perguntou, esta é uma luta particular ou podemos entrar na briga? Billy, cuja ansiedade já havia ultrapassado a soleira da guarda, reagiu batendo-lhe com força na bochecha. De repente foi um caos. Raf e Danny se envolveram, movidos por uma confusão tão grande de emoções que nem sentiram a dor. Ambos caíram no chão onde começaram a se contorcer e enganaram um ao outro, decidiram se separar, então mais uma vez ficaram de pé e Raf conseguiu acertar o oponente na virilha. Danny se dobrou, dominado pela dor. Isso dói? O outro zombou dele. Eu não achei que você tivesse coragem. Sem sequer olhar para cima, Danny estava em cima dele novamente e, agarrando-o pela cintura, jogou-o contra a parede.
Mas ele perdeu o equilíbrio e eles rolaram juntos para fora da janela traseira, que não estava fechada por vidro, mas por folhas e pedaços de madeira, para bater na calçada arenosa do beco. Eles ficaram meio inconscientes nos escombros, então viram o jipe da polícia militar. Ainda agarrados, eles se levantaram e fugiram. Dentro do bar, a música havaiana continuava tocando. Quase todos os dias do ano, a estação de rádio KGMB interrompeu as transmissões às 11 da noite e não as retomou até a madrugada seguinte, mas entre 6 e 7 de dezembro de 1941 continuou a enviar seu sinal ininterruptamente. A intenção oculta era ajudar os militares dos Estados Unidos. Naquela mesma noite, uma flotilha de bombardeiros B-17 recebeu a ordem de transferência do continente, rumo ao minúsculo ponto do oceano que era o Havaí, e a música tocada no rádio de Oahu serviu como um feixe aéreo. Os bombardeiros americanos não carregavam explosivos ou munições, também haviam sido privados de metralhadoras para aliviar a viagem, e dentro das fuselagens os navegadores ficavam atentos à música, ouvindo-a com gratidão enquanto ela os guiava ao seu destino. Ao mesmo tempo, a mais de 3.000 milhas do Havaí, a enorme força-tarefa japonesa rugiu, as proas de enormes navios cortando as águas escuras. No convés do porta-aviões Akagi, o almirante Yamamoto ouvia música havaiana enquanto guiava seus navegadores até o centro do poder americano, em Pearl Harbor. Como qualquer comandante militar digno de sapos de latão e tranças de ouro, ele estava com todos os sentidos em alerta, esperando não apenas a confirmação de que a operação estava indo bem, mas também qualquer sinal em contrário, e sabia melhor do que ninguém que o sucesso de seu plano era baseado na surpresa. O poder de fogo que os americanos reuniram em Pearl Harbor era maior do que Yamamoto jamais poderia ter reunido, e os canhões antiaéreos já estavam apontados para cima, os caças prontos para obscurecer o céu, os navios de guerra já fumegavam, os bombardeiros vasculhavam o céu em busca das forças japonesas, de modo que havia o risco de que o caçador se tornasse a presa e toda a operação se transformasse em um desastre de proporções incalculáveis para a Terra do Sol nascente. De pé na ponte, Yamamoto ouviu música havaiana e pensou, se os americanos suspeitassem do nosso ataque, o rádio teria nos avisado. O relógio na antepara cinza mostrava meia-noite. Um dos oficiais prontamente arrancou uma página do calendário e anotou a localização da frota no diário de bordo de Akagi. Era 7 de dezembro de 1941, o dia cuja infâmia, diria Franklin D. Roosevelt, sobreviveria na memória. Yamamoto tinha pensamentos demais para pensar no significado que aquele dia teria. Acima de tudo, estava preocupado com o risco de que o ataque fosse descoberto cedo demais e com o enorme perigo que teriam de enfrentar os submarinos que o Comando Supremo japonês havia concordado em envolver na operação. Vários membros do Conselho de Guerra haviam competido para obter uma fatia da glória que tinham certeza de que teriam antecipadamente, e os líderes da marinha se opuseram ao plano de Yamamoto porque ele usava os navios apenas para transportar aeronaves sem eles. De fato, eles haviam sido expressamente proibidos de participar, e os homens, já acostumados a descontar no almirante, acusaram-no de tratar os navios como simples balsas. Ninguém, no entanto, foi capaz de questionar a simplicidade e engenhosidade de sua estratégia. O Conselho havia chegado a um acordo, ordenando que os submarinos pudessem tentar entrar na área de Pearl Harbor antes que os aviões chegassem. Yamamoto se opôs, argumentando que a descoberta dos submarinos, que ele considerava provável, arriscaria comprometer toda a operação. Seus protestos não foram ouvidos. Não há guerra sem política. Yamamoto verificou a hora. Nesse momento os submarinos se aproximavam de Pearl Harbor. Do lado de fora da entrada do porto, o destroyer Selfridge estava em patrulha. Armados com telescópios, os vigias estavam no convés e patrulhavam a Água Negra. Um deles parou para pedir a um companheiro que olhasse o ponto que ele apontava. Na sala de operações do Selfridge, o oficial de guarda escutou com fone de ouvido. Relatório vindo da ponte de seu capitão. Os vigias relatam um avistamento, senhor, a 2 pontos do feixe de estibordo. O homem do sonar, sentado ali perto, olhou para eles e assentiu. Seu equipamento também sinalizou um grande objeto se movendo naquela direção. Quão grande? O comandante quis saber. O homem do sonar tentou obter uma leitura melhor, mas quase imediatamente balançou a cabeça. Eu perdi isso. Provavelmente um golfinho piloto, decretou o outro. Eu os vi, eles realmente parecem submarinos.
Em patrulha nas mesmas águas, logo atrás do seu Friedrich, estava outro destroyer americano, o Haupttalbot. Seus vigias avistaram o mesmo objeto avistado por seus colegas. O comandante estava no convés quando o oficial de serviço se juntou a ele. Senhor, seu Friedrich relata um contato, que ela então perdeu. Agora nosso sonar está gravando. O comandante olhou para seu Friedrich, depois examinou a água no ponto indicado pelo oficial. Ele viu algo escuro deslizando sob a superfície. Ele reagiu instantaneamente, e agarrou o interfone e gritou, sala de rádio. Entre em contato com a seu Friedrich. Diga ao comandante do esquadrão que avistamos um submarino e que estamos pedindo permissão para usar bombas de profundidade. Ele se virou novamente para olhar a forma escura se movendo a cerca de 100 metros de distância. A América também tinha submarinos patrulhando no Pacífico, mas nenhum deles mergulharia nos arredores da foz de Pearl Harbor, e os destroyers receberam ordens de afundar qualquer embarcação que rompesse as águas protegidas. Ele se virou para o oficial de serviço. Estamos a 8 quilômetros de Pearl Harbor e o submarino vem de mar aberto. Prepare-se para atingir a velocidade de ataque. O interfone foi ativado. Eles estavam ligando da sala de rádio. Senhor, o comandante do esquadrão a bordo do seu Friedrich nega autorização. O comandante do Haupttalbot não podia acreditar em seus ouvidos. Coisa. Ele fez. Autorização negada, senhor. Ele diz que é um golfinho piloto. Engolindo a frustração, o comandante desligou. Enquanto observavam a forma escura desaparecer na direção de Pearl Harbor, ele disse ao oficial de serviço, se isso é um golfinho, ele tem uma lancha enfiada na bunda. Danny dirigiu pelas estradas secundárias que passavam pelas colinas acima de Oahu, longe das pessoas e do trânsito, com o teto do Buick abaixado. Ele havia comprado o carro de um capitão da Força Aérea que havia sido transferido e que retornaria aos Estados Unidos no primeiro voo da manhã. O acordo foi assinado com um aperto de mão. Envie-me o dinheiro quando o receber, disse o capitão, e eu lhe enviarei a nota fiscal. Era o primeiro carro que Danny possuía, e ele o comprara com entusiasmo, na esperança de que ele e Eveline pudessem construir algo duradouro. Aquele era um carro cheio de promessas, ele pensou. Mas agora, com Raf sentado ao lado dele, machucado e machucado, ele se desesperava de poder voltar para o Buick com a alma feliz. Desde que saíram do bar, Raf não tinha falado. Agora, quando chegaram ao topo da colina e começaram a descer, ele comentou, você conseguiu um belo quadriciclo. Danny sentiu uma onda de raiva. Isso é tudo o que você tem a dizer? Lentamente, o outro virou a cabeça. Virou-se para admirar o estofamento dos bancos traseiros, virou-se novamente para inspecionar o painel, enfiou a cabeça como se avaliasse os paralamas. E começou a vomitar. Danny pisou no freio e o carro derrapou até parar. Danny ajudou seu companheiro a chegar à beira da estrada e ficou ao seu lado, esperando que a ânsia parasse. Frustrado, ele passou a mão pelo rosto e sentiu as contusões que Raf lhe dera. Ele estava sóbrio o suficiente para sentir a dor e sabia que acordaria com uma dor de cabeça latejante pela manhã. Raf estava tentando se endireitar, mas a náusea o atingiu novamente. Entre uma ânsia de vômito e outra, ele murmurou, como é que você não vomita? Acho que estou acostumado com isso. Aí Martai? Raf gorgolejou, perguntando-se quando o tormento terminaria. A vontade de vomitar. Ele não me abandonou um momento desde que você chegou. Raf estava um pouco melhor, mas ainda se inclinou para frente, com as mãos nos joelhos. Um verdadeiro bem-vindo de volta, ele murmurou amargamente. Ei, pare com essa besteira, ok? Raf, você é a única família que tenho, a única família de verdade que já tive. Quando você partiu, eu me senti sozinho, mais sozinho do que nunca. E ela também. Uma pausa. Você e eu somos parte um do outro, e agora a Eveline é a parte de nós dois. Cala a boca, por favor. Você me faz querer vomitar de novo. Não a culpe, Raf. Não é o que você pensa. Ela ama você. Eu sei isso. Raf não pareceu ouvi-lo, mas Danny continuou mesmo assim. E eu sei que ele sempre vai te amar. Raf se levantou. Ele sabia que não deve ter sido fácil para seu amigo dizer aquelas palavras. Os olhos de Danny estavam úmidos. Precisava do perdão de Raf. Precisava que entendesse que nem por um momento quis traí-lo. Ele disse quase suplicante, parte do que ele ama em mim é o que ele vê em você. Eu te disse, Raf. Realmente comovente. Foi assim que você a cortejou?
Danny deu-lhe uma injeção, no fígado. Raf se dobrou, tossindo. Danny esperou, contente com a dor infligida, feliz por ter batido nele. Raf se levantou devagar, assentindo como se soubesse que merecia o soco. Danny estava prestes a se desculpar quando, pela segunda vez naquela noite, Raf o acertou na virilha. Desta vez foi sua vez de dobrar. Ele caiu de joelhos, sacudido por sua vez pelo engasgo. Assim está melhor, Raf, murmurou. Então ele se arrastou para o banco de trás do buíque e desmaiou, deixando Danny no chão ao lado da estrada. Nas águas tempestuosas ao norte do Havaí, a frota do almirante Yamamoto fez a correção de curso que teria posicionado os navios para o ataque, programado para amanhã antes do amanhecer. Outro destroyer americano, Ward, retornando de uma noite de patrulha, estava cortando as águas. O comandante estava no convés e os vigias ainda patrulhavam o mar. Um deles notou algo e apontou para o comandante. Você ouviu, senhor? Lá, em nosso rastro. O comandante levou o telescópio aos olhos. Ele viu algo pequeno e escuro. Uma torre de comando, disse ele. Poderia ser um dos nossos? Perguntou o oficial que estava perto dele. Ele está tentando nos seguir pela rede antissubmarina até o porto. Afunde esse filho da puta. A tripulação da ala obedeceu a ordem com eficiência e rapidez, girando as metralhadoras e atirando na torre de comando em seu rastro. Esses foram os primeiros golpes do lado americano da Segunda Guerra Mundial. Dentro do submarino japonês, o comandante observou o ar pelo periscópio e ao ver um clarão flamejante irromper do convés do navio, percebeu que haviam sido atacados. Imersão! Imersão! Ele gritou para a tripulação. Mas a segunda granada não errou o alvo. Ele atingiu o submarino exatamente, cortando como um machado rasgaria uma lata. O barco estremeceu e se inclinou de lado. O comandante da enfermaria parou para vê-lo afundar, depois gritou outra ordem, Rádio Pérola. Pelo destruidor Ward. Batemos e afundamos um submarino inimigo tentando entrar em Pearl Harbor.